Boa noite, boa tarde, bom dia. Então, estamos começando mais um Talk Ads Brasil, o episódio 7 do Talk Ads. Estamos aqui em mais um episódio para falar sobre marketing, vendas, negócios, histórias, cases. E esse é um Talk Ads extremamente especial, pois estamos começando uma nova série, que é uma série com convidados, onde eles vão trazer seus cases, suas experiências, curiosidades do mercado e compartilhar e trocar conosco aqui no Talk Ads, ok? Então vamos lá, vamos para as apresentações. Primeiramente, está aqui no meu lado direito é o Guilherme Lopes. Ele é CEO da Adventure, com mais de 8 anos de experiência em vendas e mais de 150 projetos de marketing atendidos. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite. Bem, hoje, quem aqui vos fala, antes da gente falar do nosso convidado, eu sou o Hélio Benício, executivo de vendas e marketing há mais de 6 anos, atualmente com ênfase no mundo de SaaS, então vou estar levando esse episódio junto com vocês. Hoje o nosso convidado, tá, é o Fausto Reicher, pronunciei certo? Tá bem. Tá no caminho. Ele é CRO da PipeRun CRM, que é um software de vendas que tem como missão organizar o setor ou a área comercial das empresas brasileiras. Além disso, também é investidor anjo e possui mais de 20 anos de experiência no mundo de vendas. Seja bem-vindo, Fausto. Legal, cara. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vivência na área de vendas com vocês. Pô, legal. Tentei resumir, tem muita experiência, tentei resumir aqui num parágrafo, ficou bom? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Vale o conteúdo. 20 anos, certamente faltou alguma coisa, né? Em Pô, 20 anos, né? Eu tenho 26. Pra te ver. Pra te ver. Não, mas a verdade é que eu tô na área de software desde 89. Meu Deus. Que loucura. Então é mais tempo no setor de tecnologia. Agora vendas mesmo é 20 anos. Maravilha. Fausto, esse é um bate-papo bem tranquilo entre nós, tá? Vamos trocar. Aqui a ideia é ser uma conversa, não é uma entrevista. Mas a minha primeira dúvida que eu quero deixar aqui para a mesa, que é uma curiosidade, é o que um CRO faz? Qual é a missão de um CRO? Isso é relativamente novo, né, hoje no Brasil, dentro da minha experiência, mas eu queria te ouvir, principalmente que é a tua missão hoje dentro da PipeRun. O título é novo, o trabalho nem tanto, né? O antigo diretor comercial, né, e o antigo gerente de marketing, eles tinham visões distintas e muitas vezes isso nas empresas que ainda tem algumas, né, se digitalizando e tal, essas áreas elas tinham um atrito e elas não chegavam a um consenso e isso abriu uma margem, assim como todas as outras, né? Vendas foi, desde o caixeiro viajante até hoje, a gente foi fatiando pedaços do processo de vendas e criando especialização. Marketing e vendas tinham uma dificuldade de olhar para preço, né? Então pricing já era um negócio fora, a gente já tinha uma estrutura sobre recorrência, principalmente, né, no Brasil. Assinatura e recorrência é um negócio relativamente novo, mas nem tanto, né? A gente está aí vendendo software há muito tempo com recorrência, né? E SaaS, ou seja, mensalidade, e isso serve para qualquer coisa, não apenas software, tem uma dificuldade de entender projeto de valor e agregação de valor, ou seja, quanto dinheiro a gente pode capturar na carteira de cliente ou do mercado e tal. Então, o cara da receita, o revenue, né? O cara que olha para a receita, aonde eu posso conquistar mais dinheiro, capturar mais valor do mercado, seja para novos clientes com o time do marketing, seja por clientes da carteira com o time de vendas, ou farmer, ou CS, ou ajudar a construir uma jornada, né, de pós-venda que aumente o LTV. Então, marketing e vendas, eles tinham esse espaço meio vago entre pricing e a recorrência. E aí se criou esse apelido novo que é o cara de revenue, que ocupa uma parte de todas as áreas. De marketing, de vendas e de pós-venda ou Sucesso do cliente. Sucesso do cliente, o CS e tal. Sim.
Nome novo também para negócio antigo, né? Certo? Claro que o padrão e tal e a necessidade mudou, a tecnologia mudou e a recorrência exige muito disso. Mas recorrência no varejo também é antiga, né? Todo mundo queria que o cliente voltasse amanhã e comprasse de novo, depois da manhã e comprasse de novo. Isso é uma recorrência. Mas a assinatura, né? E hoje tudo é assinatura, né? Exato. Ela precisa de alguém que fique olhando para captura de valor. Captura de valor. Então, pricing está dentro desse contexto e toda a jornada do cliente está dentro desse contexto quando a gente olha para receita. Receita. Tu diria que hoje isso não é o amanhã, né? Não é o futuro, é o hoje, é o atual, né? As empresas cada vez mais, até outros tipos de negócio, tipo infoprodutos, né, Guilherme? Eles olham para esse quesito de receita recorrente, de mensalidade, muito mais do que uma venda única, né? Uma grande venda única. Porque é isso que estabiliza o faturamento de uma empresa, que dá mais a base para planejamentos de médio e longo prazo. Como é que tu vê isso e como que tu trabalha isso? Realmente o presente? Eu não trabalho fazendo lançamento, mas já atendi muitos infoprodutores e tenho uma relação com o mercado muito grande. O que a gente está vendo agora é uma mudança bem grande neste mercado. Do influenciador, de quem vendia o curso numa Hotmart, na Kivify, ou seja, outras plataformas, ou seja, tu vai lançar e vai vender. Tem gente que começa vendendo um ticket baixinho, R$ 9,90, R$ 19,90 e vai subindo o ticket e vai entendendo o mercado, o consumidor, quem engaja com aquele infoprodutor, né? E aí vai subindo o ticket. Tem outros caras que já começam com o ticket lá em cima e vão descendo o ticket tentando fazer o quê? O que todo mundo quer, né? Aumentar o LTV e reduzir o CAC. Ou seja, a gente está aqui fazendo uma apropriação de valor, né? Quanto mais dinheiro eu coloco no CAC, mais dinheiro eu tenho para capturar clientes novos, mais caro fica, né, a entrada desse lead. Mais custa o CAC, o custo de aquisição do cliente. Agora, se eu fizer o cliente voltar 2, 3 vezes na loja, eu tenho a recorrência. Se eu fizer o cara no infoprodutor comprar um de R$19,90, depois um de R$79, depois um outro curso, um outro produto que vai subindo o preço, eu vou reduzindo o custo do CAC perante o LTV. Ou seja, perante o tempo que esse cliente vai ficar pagando. Assinatura é a mesma coisa, varejo é a mesma coisa, né? Então, para recorrência, assinatura ou infoprodutor, independente. Não tem nem certo nem errado começar com ticket alto e oferecendo produtos para a base da pirâmide. Isso pode acontecer numa indústria. Pode acontecer que eu quero vender um produto X para grandes empresas, faturamento acima de, 300 milhões ano. E aí depois eu vou criar um produto com um preço um pouquinho menor, né, para média empresa, que vai estar lá dos 360 mil a 4.800 por ano é a pequena, micro. Então, assim, tu tem vários degraus para oferecer produto com o ticket para aquele segmento. Então, não tem certo nem errado. Pode começar vendendo ticket alto, como pode começar vendendo um ticket pequeno e ir subindo. Mas todo mundo quer, no final do dia, ampliar mercado para vender mais. Ponto. Isso é diferente de vender melhor. Para vender melhor tem que estar organizado. Sim. Boa. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de entender, principalmente para ti que trabalha hoje com CRM, que é uma coisa que eu estou me aprofundando um pouco de um ano para cá, que eu sempre lidei muito com SaaS, empresas de SaaS, principalmente empresas que estão na fase inicial ali de rampagem, de lançamento de produto, validação de valores, validação de MVP, coisa do tipo. E eu sempre vejo que tem duas distinções assim na parte de captação de clientes, o que nem tu falou no início. A captação do cliente que vem da rua e a captação do cliente que já está dentro de casa e que ele precisa aumentar um ticket ou pode trazer uma indicação ou algo do tipo. Olhando para esse modelo de negócio como um todo, onde tu acredita que está a maior veia de crescimento de um SaaS hoje? Está na captação mais assertiva ou no melhor tratamento da base através de um CRM? Está na retenção. Retenção. Está na retenção. Se você reter o cliente na sua carteira, qualquer coisa que você fizer vai aumentar o seu faturamento. Então, assim, não pode chegar no momento de estabilizar, tipo, uma empresa que ainda não atingiu o PMF, o Produto Market Fit, né?
não atingiu ainda o ponto de equilíbrio. Ela vai ter 12, 15, 20% de churn, ou seja, o cara não vai comprar assinatura. Uma loja que não atende bem é a mesma coisa, o cliente não vai voltar, né? Certo? Vai muito da experiência do resultado. Então, o primeiro ponto é a retenção. O que acontece quando numa startup a gente entende e localiza o produto Smart Fit? A gente começa a fazer retenção. Né? O must have, aquele produto que não pode ser aquela perguntinha safada lá que diz o seguinte: se a empresa desaparecer hoje, parar de te atender, isso é ruim ou tanto faz? Né? Então, esse é um ponto importante para uma startup, para qualquer empresa. Né? Na verdade, esse ponto do PMF ela serve para qualquer empresa. Quando a gente tem uma indústria e fabrica um produto X, a gente acha que aquele produto pode ir para qualquer mercado também, né? Na prática, a gente vai, com o tempo, entendendo que algum nicho, algum segmento compra mais, pede menos desconto e paga no menor prazo possível. Né? O cara da Receita fica olhando para isso. Né? Vai vender para grande conta, grande varejo. A indústria que vende para o varejo hoje. Vai vender para uma grande rede de loja, 90, 120 dias, 150 para pagar e preço igual ao preço de à vista, né? Vai vender para uma pequena, preço da tabela, não tem desconto, prazo para pagar 15, 30, 45. Ah, então, esse tipo de situação faz com que a gente enxergue, tanto na indústria quanto no varejo, quanto num software, a retenção como o principal vetor de crescimento. Sempre novas vendas recorrentes para o mesmo cliente. Isso é o ponto que nos dá a oportunidade de fazer com que as novas vendas elas vão empilhando novos faturamentos. Agora, quando tu perde, 10% da carteira todo mês, tu tem uma obrigação de vender 10% na carteira para ter o mesmo faturamento. Agora, se tu vender 5 e perder 10, no outro mês a tua empresa vai faturar 95% só do que faturou esse mês. Agora, se tu vender 20 e não perder nada, uma empresa de 100 vai faturar 120 no próximo mês. Ou seja, a retenção é a grande sacada de qualquer negócio. Perfeito. E dentro disso, Fausto, estava falando que a retenção é um dos pilares, né, para um crescimento de uma empresa, né, em si. E me diz uma coisa, dentro da retenção, algo que eu noto dentro da PipeRun, o que também te ajuda na área de sucesso do cliente para diminuir o CAC hoje? O que eu enxergo muito, até eu vou levantar melhor a bola. Eu vejo que hoje, a base de clientes da PipeRun, ela indica muito, é muito confiante no próprio produto. O que vocês trabalham a nível de estratégia? O que vocês fazem pensando nisso? É realmente pensado? Tá alinhado ao CAC, ao ponto de retenção? Como que é esse quesito de o cliente vender para ti? Que é aquela máxima que toda empresa quer, né? É o cliente a nível de advogado, ele sendo o seu vendedor. Bom, primeira coisa, a gente tem que vender para o cara certo. Né? Como a pergunta da startup lá e tal, o que é o PMF? É quem tem melhor resultado com o teu produto. Então, a gente tem um privilégio de trabalhar com muitos clientes que trabalham com recorrência. Né? Assinatura, recorrência. Aí tu tem empresa de tecnologia, tu tem telecom, tu tem consultoria, tu tem startups de todo tipo, tu tem setor financeiro muito forte, tu tem franquias. Ou seja, todo mundo que trabalha, né? O cara que faz a assinatura de um carro. Ou seja, todo mundo que trabalha com recorrência, sendo da área de serviços ou mesmo franquias de indústrias e tal, vai se encaixar no que é o produto Smart Fit. Ou seja, vai entender melhor o valor com que a gente entrega. Todos os nossos relatórios, cadastro de produto, proposta e tal, todos eles, sem exceção, eles são desenhados com produto, serviço e MRR. Ou seja, recorrência, assinaturas. Então, todo mundo enxerga isso e tem uma familiaridade muito grande nesse processo, né? Então, o cliente já se enxerga dentro da própria plataforma quando ele trabalha. Uma consultoria, está vendendo uma recorrência, né? Então, ele já se enxerga. Esse é o primeiro ponto. Estamos vendendo para o cara certo. Boa. Segundo,
realmente, a PipeRun tem um LTV muito maior do que a média do mercado para empresas de CRM. E falando, existem muitos tipos de CRM, né? Exato. Depois falamos neles, mas o que acontece? Suporte, atendimento humanizado. Não é um robô respondendo e tal. Tem a base de conhecimento, tem os vídeos da Academy, tem a estrutura para fazer? Tem. Mas tem um atendimento humanizado. Outra, atendimento com conhecimento para resolver dúvidas, dicas, perguntas rápidas e tal. 98% de todos os nossos tickets de atendimento, são quase 2.000 por mês, são respondidos já no First Call Resolution. Ou seja, no primeiro atendimento, o time que está atendendo já consegue responder e resolver. São 2.000 tickets por mês. Eu estou falando de 1.800, né, sendo respondidos aí no primeiro atendimento. Então, velocidade no atendimento, alta disponibilidade. Esse é um diferencial grande que a gente acredita que tenha valor, né? E o cliente demonstra esse valor. Eu tenho mais pessoas no meu suporte do que a média das empresas do meu setor. Por quê? Tem mais pessoas perante o número de clientes. Tem uma alta disponibilidade de atendimento. Então, o cliente não entra numa fila. Uma empresa gringa que trabalha aqui, ou várias delas, né, manda um e-mail que abre um ticket que responde daqui 72 horas de SLA. Um cara lá em Portugal. No México, na Índia. Que não fala português. Não fala português. Então, outro diferencial. Fala português do Brasil. Cobrança. Boleto no Brasil. Né? Implantação. Taxa de implantação. Parcelada em 2, 3 vezes conforme o plano de implantação. Então, o que acontece nisso? Tu tem uma realidade de negócio para a realidade do teu público. A exigência do atendimento, ter um time de implantação. A maioria das ferramentas, ou tem só um parceiro, a gente tem vários, muito bons por sinal, né, que ajudam a implantar, ajudam a estar lá no dia a dia, espalhados pelo Brasil inteiro, estão lá no dia a dia do cliente. Mas também a gente tem a nossa implantação remota com o nosso time. Nenhum cliente abre mão disso. Nem nós abrimos mais mão disso, né? Chegou um ponto que deixar o cliente fazer sozinho, por mais que a gente sabe que o pessoal tem alta capacidade, o brasileiro é um povo que trabalha duro, né? O vendedor no Brasil é um cara fantástico. O jeitinho brasileiro para o vendedor não é picaretagem. O jeitinho brasileiro aqui no Brasil é fazer as coisas mais rápido, né? Sem gerar atrito e conseguir resolver os problemas do dia a dia. Não é o jeitinho de dar um contorno, dar uma curva em alguém. Não. É aquilo que é valorizado do profissional brasileiro no mundo inteiro. Outra, pesquisa de satisfação do cliente. Cada canal, cada atendimento, uma pesquisa de satisfação. CSAT, como é que foi aquele atendimento. Uma pesquisa NPS rodada trimestralmente na carteira inteira, de acordo com o período, olhando assim, como é que está o nível de satisfação. Poxa, NPS, né? Net Promoter Score. Net Promoter, ou seja, o cara que vai promover. Quanto que ele está disponível ou fácil. É fácil para o cliente fazer uma indicação, porque ele tem confiança numa empresa que nasceu ontem, a gente tem bastante tempo de mercado. O time tem uma especialização muito alta naquilo que é recorrência, né? A experiência do time em cima disso é muito forte. Credibilidade da marca, reconhecida no Brasil inteiro. Então, tem uma carteira de clientes grande. Quando a gente passou de 1.000 clientes, hoje são mais de 1.500 clientes, mais de 12.000 vendedores, mais de 3.500 pessoas no atendimento. Ou seja, tem muita gente e isso faz com que a quantidade e a qualidade do produto, o visual do produto, a quantidade de relatórios, dashboard, o que o cara pode fazer lá dentro, né? A personalização, que é uma coisa muito difícil. A grande maioria dos produtos do mercado CRM, o cara tem as caixinhas, né? Tu tem que entrar naquela caixinha, usar aquela caixinha daquele jeito. Os nossos 2 produtos de atendimento CRM, eles têm 450 configurações combinadas que dá para personalizar o que quiser.
Aí a diferenciação, o jeitinho brasileiro de criar uma experiência única para o cliente dele faz com que o nosso cliente enxergue essa diferença do produto e transfira isso para o seu próprio produto, a sua própria experiência de atendimento e vendas é acima da média do mercado. Por isso que mais de 10% da carteira das empresas clientes PipeRun são empresas investidas. São empresas que ganharam capital externo, são empresas que estão sendo aceleradas por fundos de investimento, são empresas que foram compradas por grandes corporações. Nós temos vários CVCs, fundos de investimento, aceleradoras, que trazem os seus clientes para a PipeRun, ou seja, trazem suas startups, trazem as spin-offs de grandes empresas, trazem aquelas que eles adquiriram e querem garantir a mobilidade do negócio. Não adianta o Santander, a Grandene, a Marco Polo, qualquer uma das grandes marcas que trabalham com PipeRun, trazem lá suas spin-offs, ou seja, empresas que nasceram dentro dessas grandes corporações. É muito difícil uma grande corporação trazer inovação, ter essa mobilidade, né? Ser rápido em mudar um funil, testar o mercado, pivotar um segmento, testar um produto novo no mercado, testar um modelo de canal de vendas digital diferente. E isso ele consegue com a PipeRun. Então, essa facilidade também. Então, eu acho que vem desse conjunto inteiro de fatores. Não tem uma bala de prata, não tem uma coisa que diga assim, é isso. Uhum. Para uma grande empresa, a PipeRun pode ser item XYZ. Para outra, pode ser que tenha proposta, assinatura de eletrônica dentro do próprio sistema. É um conjunto de ferramentas, trabalha com 28 empresas de telefonia. Ou seja, o cara não precisa pensar que ele vai trocar o sistema de telefonia, ele não precisa pensar que ele vai ter que trocar o sistema de e-mail que ele tem, se é Office, se é Google, se é qualquer um dos milhares de provedores de e-mail que existe. Ou seja, ele tem possibilidade de personalizar o uso dele com o menor impacto possível. Isso faz com que a migração também seja muito facilitada, além do apoio técnico. Então, eu poderia dizer aqui que é todo o conjunto da obra que gera esse item de muita indicação da carteira, muito parceiro implementando o produto com o apoio técnico do nosso time. Então, pode ser que é por aí. E as consequências, né? Vai lá, diminui o CAC, eleva o branding da empresa, aumenta o LTV. Aumenta o LTV, a receita se estabelece, isso é muito bom. Coisa eu estou estudando cada vez mais o mercado de CRM, primeiramente porque eu estou começando a implementar mais CRM nos clientes e porque o mercado de SaaS ele tem algumas características assim que eu acho muito interessante como modelo de negócio. E uma das coisas que eu achei mais interessante assim pesquisando e conversando com o Hélio também, que tem bastante conhecimento já de PipeRun, é que vocês não têm um investimento muito forte desde o início da PipeRun, né? Não foi uma empresa assim mega investida, mega capitalizada no início. Teve muito trabalho bootstrap no início, em algumas fases, né? Continua sendo. É isso que eu queria entender. Assim, eu trabalhei com mais ou menos uns 20 SaaS diferentes. Nenhum partiu do zero. Nenhum é bootstrap. Todo mundo tem grana no bolso, tem investidor. E eu não conheço outro modelo de SaaS, assim, não trabalhei com um que fosse dessa maneira. Eu queria entender assim, como que foi esse processo inicial de vocês, assim, porque muda muito o trato, né? Diferente de você ter lá, por exemplo, eu tenho um cliente que tem 5 milhões de caixa. Sendo 5 milhões de caixa, o cara está faturando uns 15 mil mês agora de recorrência. Para ele é muito mais saber onde alocar recurso, em quais parceiros, em quais ferramentas, em quais momentos exatos, do que um bootstrap que o cara tem que basicamente fazer o capital ser gerado para poder crescer. Não é um capital que já está ali e ele tem que saber aportar. Não sei exatamente como que é esse processo. Que eu posso dizer assim? Bom, a gente nasceu como uma spin-off dentro de uma agência de marketing. Logo, a agência virou a área de marketing do próprio produto e a gente pivotou uma agência que tinha 1.200 sites hospedados que a gente tinha produzido e começou assim, vendia um cliente novo do CRM e demitia um cliente do site. Mas essa demissão demorou tempo. Foi de 2016 a 2019. Então, a gente lançou o CRM em abril de 2017. A empresa já existe desde 2007.
Então a gente já tinha 10 anos de mercado como empresa, né, como agência de marketing digital, um dos pioneiros no mercado de inbound marketing, fazer processo digital, com toda a experiência dos 1.200 sites e muitos produtos desenvolvidos para clientes na nossa área de tecnologia da agência. Então, isso deu a experiência, né? A gente tinha um modelo de negócio que a gente foi vendendo o novo produto CRM, que ele nasceu dentro da agência para atender a agência, e os clientes começaram a ver que a gente fazia uma proposta muito rápido, a gente fazia um contrato muito rápido e começaram a entender, mano, o que vocês usam? Né? Não, a gente usa um produto nosso. Até que a gente resolveu transformar aquilo e levar para o mercado. Então, em abril de 17 a gente lançou. No primeiro ano, em abril de 18, a gente já tinha mais de 200 clientes. Ou seja, a gente foi vendendo mesmo. Né? Até hoje, a gente reinveste 100% daquilo que o produto gera. Ou seja, todo o faturamento visa o quê? Reinvestimento. Reinvestimento. Os primeiros 2 anos, só se não tirar nada. Cara, tira de onde é que tu tiver, vende casa, apartamento, carro, o que tu quiser. Faz com... A gente conseguiu fazer aquilo que a gente tinha de melhor e mais experiência. Usar o nosso marketing e usar o nosso poder comercial e a experiência em vendas para continuar vendendo aí o produto da própria empresa, gerando caixa e reinvestindo. Esse é e a gente teve muito apoio de clientes. Depois a gente investiu em outras startups também, continua fazendo isso e tal, mas e fez trocas. A gente tem 2 advisors com a gente no nosso board, então eles atuam com a gente. São clientes parceiros, eu nem digo que eles são investidores, porque é um conjunto de N fatores, né? Então não quer dizer que a gente não tenha buscado um BNDES para fazer um investimento e tal. A gente só achou que para o nosso negócio, um SaaS, que a gente tinha testado 87 CRMs do mundo inteiro, para encontrar um espaço no meio disso, que foi a recorrência, né? Que foi a recorrência para empresas que estavam digitalizando ou tecnologia, banco e tal, os segmentos que a gente atende hoje, na grande maioria, são altamente envolvidos com tecnologia. Mesmo uma franquia. Então, a gente olha para isso e entende que tem um espaço no mercado para quem trabalha com assinaturas e desenvolve o software pensando nisso. Obviamente que a gente vendeu para a indústria, a gente vendeu para quem não tinha fit, a gente errou também. Né? A gente erra bastante, mas a gente tem a possibilidade, né? A possibilidade e a liberdade de ter a rédea do negócio na mão. Então, assim, alocação de capital, todo capital em qualquer negócio, ele é finito. Se uma startup ganha 10 milhões e vai fazer X investimento, ela tem um limite, né? Sim. Tem um limite. Para nós também tem. É mais apertado, tem que investir certo, errar rápido e pequenos erros. Investiu numa campanha, gastou, vamos lá, uma campanha de marketing hoje, um ticket de X cliques lá, tu precisa no mínimo 50 conversões. Se tu precisa ter 50 conversões para o algoritmo começar a atração e teu lead custar R$100, se tu não botar 5 mil na campanha, ela nem vai sair do aprendizado. Então tu já sabe, poxa, tem que testar uma campanha, eu tenho esse limite. Se eu conseguir fazer com 3, acertar público, acertar todos os itens daquela campanha, melhor. Ela vai começar a escalar antes do aprendizado final previsto e tal. Se eu conseguir trabalhar com a conversão na landing page e mandar informação para o Google, para o Analytics, para o Facebook, Meta e tal, para todo mundo dizendo, olha, converteu aqui, depois fazer o offline lá na proposta ou lá no ganho da oportunidade, dizendo para o Google, esse FB Lead aqui, esse campo, né? O cara da agência sabe muito disso. Ou seja, o algoritmo consegue entender a campanha e consegue, a partir do CRM, dar essa devolução. Então, eu tenho que trabalhar errando o menos possível. Mas é alocação de capital. CAC e LTV é alocação de capital. Se eu alocar capital para trazer alguém que não tem um LTV alto, que não tenha fit, né? Por exemplo, varejo.
poxa, o CRM de vendas para serviço, ele não encaixa para varejo. Então não é minha praia vender para varejo. Nem Agora se arrisca, tem um... Não, pois é, tem... Mas a gente vendeu para várias de varejo que eles tinham uma área de vendas B2B que vendia baseado em recorrência e tal. Então tem muito varejista que tem a área de negócio de inside sales para vender e tal. Né? Tem muito varejista que trabalha carrinho perdido e tal, com ticket alto. Indústria, varejo de imóveis, então, clássico. Veículos, clássico, né? Perde um carrinho lá com um móvel lá, uma imobiliária, alguma coisa com um valor muito alto. Um sofá de 20 mil lá, tu vai fazer remarketing para tentar revender esse sofá? É ou o que tu vai todo jogar brasileiro, né? Brasileiro é inteligente, ele aprendeu rapidinho, que se ele for até o valor da logística, até ele botar o CEP e ver o valor do frete e sair, ele vai ganhar 10% de desconto. Porque ele vai ganhar um remarketing. Agora, num produto de 50 mil, 100 mil, 1 milhão, não tem isso de dar 10% no remarketing. Eu tenho que pegar o telefone, ligar, tentar fazer acesso, mandar e-mail, mandar WhatsApp, tentar conversar com esse consumidor para ele voltar e fechar o carrinho. Então, uma coisa é CRM para olhar para o varejo, para PDV, né? Para PDV, venda no PDV e tal, que é uma outra praia. Então, existem muitos tipos de CRM. Né? Então, o que a gente quis se posicionar no início e buscar era coisas e mercados que a gente tivesse um nível de especialização, que a gente conseguisse jogar a nossa potência de vendas e o conhecimento de vendas para crescer sem que a gente precisasse abrir mão de 10% da empresa, 20% da empresa, ou, em muitos casos que a gente vê por aí, os caras já venderam a empresa. A gente está aí, continua crescendo, continua expandindo, né? E a gente entende que para o nosso mercado, para o nosso segmento, né? Para o modelo de vendas que a gente queria, para o nosso modelo de negócio, lifestyle business que a gente está vivendo ele, está curtindo a jornada e tal. De repente, se a gente tivesse buscado investimento, a empresa já teria sido vendida, porque tu não tem a tomada de decisão sozinho, tu já tem um fundo, 2, 3, 5, 10, né? Então, o que acontece? Tomada de decisão, o poder de decisão não está mais na mão só do fundador. No nosso caso, a gente optou por isso. Não construiu um negócio para ser vendido, né? Pode ser que isso aconteça um dia, mas não é o nosso plano. Exato, até exato. teve algumas investidas já, mas a gente E muda conseguiu até então. Ficou na dúvida até então, às vezes coça a mão, né? Parece, puxa, um bom dinheiro e tal, mas o nosso negócio não é esse. E mexe em toda a cultura, né? Nunca vi a Pipe Run naqueles posts do LinkedIn de layoff, graças a Deus. É nada do tipo. Gostaria de mudar o nosso... Mudar não, né? Migrar o nosso bate-papo para vendas, né? Pegando esse último tópico que você comentou agora, Fausto. E... Tava falando agora até um profissional dentro da própria Pipe Run. Não sei se você ensinou a ele, mas eu peguei muito isso que o Carlos comenta, né? Vou dar aqui o crédito. Tu fala muito de vender o produto certo para a pessoa certa, né? Para o público certo, e isso acaba gerando muitas consequências. Conceito básico de marketing, né? E dito isso, a gente nota assim, que em SaaS não é só tu ter um nicho ou um segmento. Às vezes também é o processo, né? Que nem você comentou. Pô, geralmente tu pensa CRM para varejo, vendedor de loja física, ou até venda PAP, né? Porta a porta, tipo, não se encaixa. O cara não vai ficar lá atualizando CRM o tempo todo. Mas se o processo dele se encaixa, não um segmento em si, se eu olhar para o processo, aí faz toda a diferença, aí faz sentido. Concorda comigo? O que tu acha? Eu tenho absoluta certeza que isso é possível. Né? Muitas empresas têm uma dor e uma necessidade que tu olha para ela e entende assim, poxa, mas esse cara tem um vendedor Insight Sales, ele faz uma prospecção, fazendo ligação ou mandando uma conexão no LinkedIn, ou ela é uma loja, mas o ticket é alto, é do setor de imóveis e tal, e eu tenho 20, 30, 50 cases desse que o cara faz o processo assim. E aí tu já tem, com base no conhecimento e base nos casos de uso,
Olha, a gente tem clientes desse mercado, são mais de 50. Mas o processo é assim. Entra o lead, cai no funil, o vendedor liga, marca um horário, vai para a loja, aí ele vai para o desenho, ele vai lá para o PDV, fazer o desenho do móvel e tal. Opa, este caso de uso eu tenho. Para esta necessidade, eu aceito entrar um varejo de móveis, porque o lead está no digital, vai precisar usar uma landing page para fazer essa captura, ele vai precisar mandar os dados para a Meta, para o Google e tal, e eu tenho. Né? Ele vai precisar fazer o relacionamento e ter um Kanban com tarefas automatizadas, porque o vendedor da loja de móveis ele não tem tempo para ficar escrevendo tudo o que é coisa e ficar fazendo um monte de tarefinha na mão, e ele não vai preencher o CRM. Mas o que a gente cria para diferencial para isso? Aí sim. Vai fazer por um comando de voz, vai usar a IA para transcrever para dentro do CRM, vai ficar fácil para o vendedor da loja que está lá em pé e tal, usar ali fazer, ou tá lá no balcão, móveis, casa. Agora, se for o cara do varejo que tá vendendo roupa, alimento, o cara do supermercado e tal, não casa. Aí eu não tenho caso de uso para isso. Mas o cara do móvel não é uma recorrência. Será? Será que tu vai comprar um móvel, se tu quiser um móvel pronto, né? Tem N lojas, vai lá na Magazine Luiza e tal, escolhe o móvel pronto naquelas medidas e acabou. Agora, quando tu vai para uma área de móveis, né? Tu vai fazer um desenho, é projetado, tu tem um tempo, tu começa a pagar. Quantos clientes compram das lojas? Milhares compram via um atendimento na loja, fazendo um desenho técnico. Tem que desenhar, tem que projetar. Agora, isso é para loja, mas uma consultoria também tem que fazer isso. Desenhar um software também tem que fazer isso. No meio do funil tem um Kanban que no meio do funil tem uma etapa para fazer projeto. Essa etapa vai fazer projeto, eu vou envolver aqui as pessoas da área de engenharia para fazer o projeto. Ou seja, o caso de uso também abre uma possibilidade, mesmo para a gente que é um CRM de vendas principal, é o foco da recorrência, abre uma possibilidade para vender. Mas a necessidade, o caso de uso é explícito. Tem tudo a ver com aquilo que a gente entrega de valor. Perfeito. Eu queria até trazer o Guilherme um ponto de um dos teus projetos e depois já jogar também lá para a Piperun, entender como que é pensado isso. Gui, como dentro de um dos teus projetos SaaS, tu comentou uma vez que tem uma estratégia na venda, né, na aquisição, baseada no trial, né, do cliente em si, dele, se ele, entre aspas, tu forneceu o aluguel da casinha do software por um tempo, o cliente colocar os móveis lá dentro e ele acabar ficando por ser muito trabalhoso sair. Comenta um pouco da tua experiência, desse case em si que tu tem, e depois também quero ouvir como que a Piperun trabalha nesse quesito do trial na venda. Eu sei bem, mas nada melhor que o próprio Fausto comentar. Esse case é do ramo de construção, é um software de gestão de obras que ainda está com a gente. A gente trabalhou com eles desde a parte de estruturação de estratégia, tipo, o software nem estava pronto, 6 meses antes a gente começou a trabalhar junto. E a ideia dessa estruturação era justamente entender como a gente penetrava num mercado que é muito individualista com softwares. Os concorrentes, por exemplo, hoje se a gente vai usar um CRM, se eu estou usando Piperun e eu quero migrar para HubSpot, eu tenho como fazer extração de dados e puxar de um para outro, por exemplo. No mercado deles não é muito natural isso, porque os dados são muito bem protegidos, as opções de extração de dados são muito restritas. Então, se eu tenho ali 3 obras dentro de um software, vou pegar um software do mercado aleatório, obra-prima, por exemplo, eu não consigo trazer ele para dentro do meu software, todo aquele histórico de dados, de informações, de fotos, de ocorrência de obra, enfim, de problemas, pessoas, usuários, eu não consigo trazer isso para outra. Então, o mercado ele é muito focado absurdamente em LTV por conta disso, porque não tem como fazer uma migração de forma tão natural quanto em outros softwares. Então, a gente tinha que ter uma estratégia muito assertiva para fazer com que o cara que é gestor de obras, que é exatamente esse perfil, o cara que não vai atualizar CRM, é o cara que não vai atualizar software nenhum, ele está na obra, ele está corrigindo parede, falando com o pedreiro, com o gestor de
planagem, que chama, né? De obras altas. Ele está sempre envolvido em treta. Ele está ali para resolver isso. Então, ele não vai ficar atualizando, chamando a equipe dentro de um aplicativo, coisa do tipo. E a gente tinha que fazer essa educação para que esse cara tivesse conectado com isso e quisesse usar o software e entendesse qual que é o valor que ele tem. Inicialmente, a gente começou a fazer um teste ali de 60 dias de trial, porque o cara começava, a gente viu através dos primeiros usuários que eles começavam a usar o software depois de 15, 20 dias. Então, demorava muito ainda para a gente conseguir atrair o cara a usar o trial gratuito, que já era uma coisa diferente. Ninguém do mercado estava trabalhando trial gratuito naquela época. E a gente começou a fazer alguns testes. Hoje a gente está com um teste muito mais reduzido, já tem um processo mais qualificado, né? Eu estava falando para ti agora, vindo do podcast, a cada 10 reuniões que a gente faz de demonstração, 6 se tornam vendas. Então já está um processo mais maturado. Mas a gente percebeu nesse processo de teste que o que mais importava, tem muita conexão com tudo que tu falou até agora, era o suporte. A gente tinha que ter um suporte muito ativo, muito humanizado, de realmente uma pessoa que entendesse do mercado de obras, não somente um SDR, um customer, enfim, que entendesse do processo de qualificação, para que ele entendesse o valor da plataforma, que falasse a mesma língua dele, que entendesse as dificuldades dele. É um mercado ainda muito carente, né? O mercado de construção no Brasil é muito carente de soluções exclusivas para ele. Então, te respondendo, o que fez diferença nessas taxas de conversão que a gente tinha no início foi justamente isso. A gente colocar pessoas que eram parte do público-alvo para trabalhar no processo de acompanhamento, no suporte, no WhatsApp, nas reuniões, assim que a gente conseguiu converter essas questões. Até foi uma rampagem mais rápida, a gente tinha a ideia de rampar em 2 anos, a gente rampou em 6 meses, então foi até interessante, assim. A gente passa por essa dor também. É muito difícil tirar os dados da empresa que tu falou, ou da outra, outro CRM. A gente tem até migradores automatizados por API para alguns outros CRMs do mercado. A gente fez um importador de planilhas, então, para poder trazer dados de outros CRMs ou do próprio RP. Muitas vezes a gente está vendendo o CRM para uma empresa que não usa um CRM especializado na área. Ele está usando um CRM do próprio RP, porque tá ali, facilita o pedido, facilita. A gente coleta o dado. Na grande maioria das vezes, o que eu vejo, poxa, eu vou tirar um dado do CRM ABC, qualquer um. Gringo não tem nem o campo CNPJ. E aí, cara, como é que é o cadastro da empresa? É um nome genérico com rua, endereço e tal, que daí nem é zip code, nem é CEP, nem é nada. Cara, já nem entende o dado. Já nem tem uma estrutura de dado confiável a termos de dado fiscal no Brasil. Então, quando eu trago o dado, eu trago o CNPJ dos clientes. Né? Às vezes eu tenho que pedir para o meu cliente pedir lá para o contabilista uma lista de CNPJs que foram vendidos nos últimos 24, 36 meses para ter uma lista de dados de clientes que foram vendidos para trabalhar esse cara. Ou seja, eu trago o dado, caio no PipeRail, vou na receita, pego o CNPJ, atualizo o dado com o dado legal da empresa, endereço, rua, bairro, CEP, KNAI primário, secundário. Ou seja, eu já começo a trazer dados de segmentação, de porte de empresa, tempo, data da fundação, capital social. Eu começo a trazer dados para dentro do CRM, e esse é o papel do CRM de vendas, ter uma estrutura muito robusta de dados, e eu trago dados dos outros CRMs. Legal. Indo para o trial, é uma dificuldade. Não só nesse setor de obras, mas em qualquer outro. Né? Agora a gente está tendo a chegada da galera da geração Z no mercado de trabalho. Né? 20 anos para cima, 25 por aqui. E essa galera já vem já com mindset digital, né? Já veio chipado digital. O cara já vem pronto. Né? Ele não tem medo de usar um aplicativo, ele não tem medo de usar Word, Excel e tal. Ele já tem uma facilidade com mídias sociais, então já mudou completamente. Agora, se eu pegar o cara da obra, ele não tem 20 anos. Se eu pegar o engenheiro, ele não tem 20 anos. Né? Esse cara está muito mais tempo no mercado. E aí tu tem outras gerações, até chegar a minha. Né? Então o cara vai olhar, poxa, cara de 50 anos, já tem medo, já não é mais aquela coisa, de 60, de 70. E olha, eu tenho clientes com 70 anos muito ativos, não é problema da data. Não tem nenhum problema da data. É muito da cultura, da experiência, do que o cara faz no dia a dia. Mas, via de regra,
né, sendo generalista, o máximo aqui, tu vai ter uma dificuldade tremenda. Os mais novos não têm nem o tempo para fazer um trial e testar sozinho, e entender sozinho, e buscar sozinho o negócio. Poxa, aí uma ferramenta no-code qualquer pode substituir qualquer uma dessas coisas. Agora, quando tu pega um no-code de Kanban e tal, e quer fazer um relacionamento com o cliente. Porque tem isso, né? CRM é o relacionamento com o cliente. Gestão de relacionamento. Uma coisa é a gestão de relacionamento, outra coisa é a ferramenta CRM. Existe o CRM do marketing, o CRM do helpdesk, o CRM de vendas, o CRM do atendimento do WhatsApp, o CRM de atividade, o da controle da agenda. Chatbot tem bastante CRM agora também. Mas é que, aí tu pega o chatbot, ele se transforma num Kanban e aí virou CRM. Puxa, mas não tem nem o cadastro do cliente todo lá dentro. Né? Como é que tu vai fazer relacionamento? Todo canal de atendimento, Messenger, Direct e tal, está fazendo relacionamento numa rede social, isto é CRM. Né? É relacionamento com o cliente. Agora, para te trazer do CRM relacionamento para CRM plataforma de gestão do relacionamento, aí a gente tem um mundo entre um Kanban e uma rede social, entre o WhatsApp e realmente uma plataforma de CRM. Sim. Onde é que tu vai ter todos os dados, toda a estrutura. Quando tu tem isso, o que acontece? A gente tem um trial lá. 14 dias gratuito. Com tudo liberado. Sabe quantos chegam ao final? Nenhum. Nenhum cumpre os 14 dias e tal. Por quê? Porque o cliente entende que a possibilidade de ter e a disponibilidade da PipeRun de ter alguém no setor comercial que vai apresentar a solução com personalização para o segmento, para aquela empresa, criando diferenciação dela perante o mercado dela, do atendimento, da venda dela, porque é a experiência, né? Sim. É muito mais fácil tu ter alguém para te ajudar, muito mais rápido. Por que tu vai perder tempo tentando entender uma ferramenta se tem alguém ali, a tecla SAP do ladinho para apertar e consultar? Vai querer o consultor para fazer uma demonstração, ele vai conseguir te trazer 10, 15 casos de usos distintos do teu próprio segmento. O cara começa a não fazer o trial. E acontece com a gente tem muita conversão de trial, que o cliente entra já preparando a sua própria conta com aquilo que ele já sabe, e aí ele vai para o comercial, porque ele precisa dar um aceite, só vai ser 14 dias e tal. Claro, obviamente chega o cara alguns ainda chegam no final de 14 dias e eles descobrem que ele não comprei ainda e vai vencer meu prazo, e ele entra, cara, já resolvi o meu problema, me manda o boleto. Calma, vamos entender se tu resolveu mesmo o teu problema. E aí aqueles 2, 3, 5% que chegou até o final lá, que raros, né? Que chegou até o final, usou 14 dias, testou 14 dias, ele chega para avaliar e aí o vendedor mostra para ele e o consultor, o time de implantação, olha, tu pode fazer assim, assim, assim. Daí ele descobre que o que ele fez e achava que era o máximo vai dar 15% de taxa de conversão. E aí o consultor mostra para ele, olha, se tu fizer um Kanban assim, se tu fizer essa automação aqui, se tu mandar o WhatsApp na entrada do cliente para agenda, ele não vai dar no show e tal. E aí ele olha, puxa, mas aí minha taxa de conversão que eu estava prevendo que era ótima em 15, se eu fizer tudo isso, o vendedor não vai trabalhar mais com 20 oportunidades por mês. Ele vai trabalhar com 80. E aí ele não vai mais vender 5, 10, ele vai vender 20, 30. Opa! Qual que é o ROI disso? Qual que é o ROI? Tu começa a olhar o CAC. Poxa, o custo do vendedor para vender 5 vendas e o custo do vendedor para vender 50 vendas é muito diferente no custo de aquisição. Então eu vejo que tudo isso são itens que fazem com que o brasileiro até alguns fazem os trials e realmente conseguem usar a partir dele. Agora, o nível de deficiência, o nível de, literalmente, mau uso em muitas ferramentas é absurdamente alto. E isso é quase incorrigível depois. Começou errado, muitas vezes termina errado. E a gente migra de grandes plataformas gringas aqui no Brasil, clientes para o PipeRun. Por quê?
porque vai ter o apoio técnico, o suporte, alguém que vai dar muitas dicas de possibilidades. Olha, eu tenho clientes que usam assim, assim. Obviamente não vai nomear, né? E obviamente a gente tem muito mais do que 10, 20 no segmento de cada um que a gente vende. Tem 1.500 clientes. Então o time tem uma experiência naquele segmento. Tu falou, melhor trazer alguém. A gente tem muita experiência em assinatura. Lá na época da agência a gente já era assinatura, né? O cara pagava por mês para hospedar o site com a gente. A gente criava o site, hospedava, né? Cuidava do domínio, aquela coisa toda. Mas isso foi transferido para o CRM. E é igual. Então, se o cara quiser, no Brasil, alguém que conheça e tenha a especialização em assinatura, ele vai ter que falar com o PipeRun. Porque se ele não falar com o PipeRun, no mínimo, ele está perdendo 10 boas dicas de pensar sobre o produto dele, sobre o negócio dele. E no caso das startups, que a gente tem bastante também, né? Tem uma vantagem de ter. A gente acaba, nessa própria consultoria de demonstração, ajudando ele a acertar market fit, dando ideia de taxa de conversão, dando ideia de como é o funil. Ou seja, o cara está ganhando uma consultoria gratuita numa demonstração de software que ele começou num trial. Exato. Então, pode fazer. Então, quem está em casa aí, quiser fazer um trial do PipeRun, aproveita, crmpiperun.com e pode fazer um trial lá. E aí depois eu vou passar o cara aqui para atender vocês, tá? Ele vai ser o consultor. Essa estratégia de trial, de entrega de valor, né? Cara, eu tenho essa casa para vender, para te vender, mas eu vou te deixar tu morar ali uns 30 dias, tu vê, bota teus móveis, daqui uns 30 dias a gente conversa, né? E vou te dar todo o suporte se precisar. Vocês falou uma palavrinha ali muito boa, que eu queria aproveitar esse tempinho até pro Fausto comentar um pouco, porque hoje você falou ali chatbot, né? E cada vez mais está crescendo a parte de omnichannel, né? Que é o cliente entrar em contato com a empresa por múltiplos canais, né? Desde se relacionar lá nas redes sociais, no WhatsApp, no site, no webchat, no consumir conteúdo no YouTube, consumir conteúdo no LinkedIn e assim por diante, né? A grande diferença hoje, eu até falo em consultorias, né, falando com o cliente na ponta, é a diferença entre uma plataforma omnichannel e um CRM, que às vezes é confundido, né? Eu tenho hoje um chatbot aqui que tem um Kanban. Tá, mas não é um CRM, não é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, né? Por quê? CRM é para você entender em que momento do teu processo de vendas o teu potencial, a tua oportunidade está, e qual o que tu já fez e qual que é o teu próximo passo, né? Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, em que pé que está o cliente e o que tem que fazer com ele para fechar. E o Omnichannel é para comunicação dinâmica, ativa, né? Trocar oi, opa, tudo bem, como é que está aquela proposta, fazer aquele follow-up em si. E dito isso, queria entender contigo, Fausto, hoje, pensando que o brasileiro é muito apegado ao WhatsApp e redes sociais, né? A gente é um dos povos que mais consome o WhatsApp, o segundo que mais consome no mundo e redes sociais como um todo. O que tu está vendo de omnichannel ligado a CRM? Qual que é o presente e qual que é o futuro? O que isso está correlacionado hoje a CRM para as empresas? A gente é o primeiro no mundo a usar áudio no WhatsApp. É? Todo o planeta, Verdade, o né? brasileiro é o cara que mais usa áudio dentro do WhatsApp. Parece que foi feito para nós aquilo, né? A gente adora. Né? Então, até é difícil para a gente, como plataforma, a gente tem uma ferramenta de experiência, não é só o atendimento, é experiência. O foco é a experiência, então o foco é não só atender, mas perguntar sobre satisfação, é fazer o NPS, ou seja, é ter a parte da pesquisa, é ter o controle do dado do cliente, é conseguir ver o histórico 100%, é conseguir rodar o play de todos os áudios que o cliente viu. Então, puxa, é uma evolução sim, né? Já existem plataformas que realmente elas não são mais ferramentas de atendimento, elas têm lá um repositório de dados. Agora, entre ser um repositório de dados para trabalhar comunicação com o cliente assíncrona, ou seja, vou mandar um áudio, vou esperar voltar um áudio. Você aí, quantas vezes você mandou uma mensagem e nunca recebeu um retorno? Ou quantas vezes, ou quantas empresas no Brasil mandam milhares de mensagens de WhatsApp e perdem seus números, têm números bloqueados por problema de
atendimento por problema de mau uso, querendo fazer o mesmo spam que fazia no e-mail marketing lá, né? Certo? Já usava mal o e-mail marketing, já usava mal o SMS e agora usa mal o WhatsApp também. Existem vários, assim como existe gente que usa bem pra caramba, né? Uma grande ferramenta de comunicação. Agora, entre ter um dado no CRM que tu consegue acionar esse dado para criar uma estratégia, acionar esse dado, puxa, mas faz 7 dias que eu não entro em contato com esse cliente, o card lá no CRM ficou amarelo porque não tem atividade, o card ficou vermelho porque está mais de 10 dias na etapa e não deveria estar lá. Já deveria ter pulado a etapa, já deveria ter seguido o fluxo. Poxa, se tu não tem essa gestão e está olhando só para o nível de status do atendimento transformado num Kanban, tu vai começar a ter dificuldade. Teu time começa a andar em loop, né? Começa a fazer um monte de atividade, começa a forçar a relação e começa, daqui a pouco, bloqueia o número, né? Porque está forçando a barra. Sim. Né? Está forçando uma relação que não existe. Né? Então, esse tipo de situação tem muito no Brasil por mau uso, assim como tem grandes relações que o cliente... vamos lá, tem mais de 20 empresas de chatbot que se integram no CRM de vendas PipeRun. O que acontece aí? A ferramenta de chat é uma ferramenta de relacionamento de comunicação, mas salvando o dado no CRM, que vai ficar disponível para ser acionado, ou seja, eu consigo tirar insights, né? A empresa que tem 5 a 10 anos de vida, que é uma empresa que tem um capital social X, que é uma sociedade anônima, que está com KNAI primário Y, que foi marcada como segmento X dentro do CRM, poxa, eu posso fazer uma campanha para essa empresa. Eu posso pegar lá meus 1000 contatos, subir na meta e fazer uma campanha direcionada. Posso fazer uma campanha para o meu cliente da carteira. Quem aí não tem uma carteira de clientes inativa? Quem aí não tem uma carteira de clientes que você não se relaciona há muito tempo, que nem sabe se o telefone está correto? Quem sabe subir uma lista lá na meta e tentar fazer um remarketing, um display, né? Fazer uma estrutura, gravar um vídeo no YouTube e tentar apresentar para esse cliente, falar as novidades de produto da empresa. Então não consegue fazer isso num chat de negociação, num chatbot e tal. Exato. Tu não tem esse dado. Tu não consegue fazer esse acionamento de campanha. Tu não consegue trazer esse nível de inteligência. Fora que o chat, muitas vezes, o cara vai dizer, vendi para esse cara. Tá, e aí? Abasteceu a campanha? Mesmo que for uma campanha clique to WhatsApp, vai rolar um atendimento dentro do WhatsApp. Se não conseguir mandar o retorno para lá, dizendo, ó, esse cara comprou, esse cara não comprou e tal, a campanha vai performar? Não vai sair do aprendizado. Então, assim, aí não adianta achar que um Kanban dentro do atendimento é SRM. Nesse caso, eu concordo contigo. Aí não é SRM. O dado não pode ser adicionável, as informações não se transformam em insights e estratégias e não se transformam em novos negócios para fazer o LTV, nem para baixar o CAC. Perfeito. Gui, tem alguma dúvida? Eu fiquei com uma pergunta. Uma coisa que apareceu bastante assim para mim nas últimas conversas que eu tive com o software é sobre a democratização do software, sobre no-code, que é um termo que tu já comentou, Bubble, Flutterflow, plataformas que facilitam a programação, né? E eu vejo um movimento bem forte acontecendo agora de micro SaaS, de SaaS que são para públicos muito específicos, com ferramentas muito específicas e que não são muito focados em escala, são focados em atendimento e LTV. Olhando para CRM, existe um mundo de possibilidades de micro SaaS e de no-code, por aí vai. Eu vi ali que alguns movimentos são feitos mais por desenvolvedores que querem ter os seus próprios produtos e outros de empreendedores que querem, por exemplo, agências, coisas do tipo, que já têm um conhecimento do cliente e querem só agregar serviços com uma plataforma fácil de programar, vamos dizer assim. Só, claro, não dá para comparar a complexidade ou a qualidade, provavelmente, que um software bem desenvolvido tem com um no-code que é mais limitado. Mas gera uma certa concorrência. Ou, às vezes, gera também um tipo de oferta que pode brilhar um pouco o olho para um segmento específico, por ser mais nichado, por ser mais direto.
Como que tu enxerga isso hoje? Tu enxerga o futuro desse mercado ainda com muito mais destaque para o modelo que a PipeRun tem? Ou isso pode trazer algum outro tipo de risco para o mercado, coisa do tipo? Cara, para a gente é uma vantagem competitiva. Quando esse movimento iniciou forte de ter micro SaaS, coisas para especializações em segmentos muito, muito nichados e tal, a gente até tem algumas soluções. Por exemplo, o mercado de energia solar. A gente tem um software que faz o cálculo da energia solar, faz a projeção de placas, conecta com o distribuidor da placa solar, dos equipamentos e tal. Né? Então, poxa, ele poderia ser considerado um micro SaaS. Né? Nesse caso, a gente agregou um módulo adicional que é de especialização de nicho. Mas, quando a gente começa a olhar no código, começa a olhar integrações, o que a gente fez? Reescreveu a documentação da nossa API inteira. Está totalmente documentada. Ou seja, dá para conectar tudo lá dentro. Qualquer micro SaaS pode se conectar ao PipeRun. Então, assim, vai ter o micro SaaS para o segmento de obras. Legal. Mas, ou para um chat. Nós temos vários lá. Né? O que acontece? Ele se integra com o PipeRun. O PipeRun faz a parte de base de dados. O cliente pode criar inúmeros campos, né? Campos customizados e tal, para a empresa, para o cadastro da pessoa, para oportunidades. Nós temos clientes que são de aplicativos mobile. E a ação no aplicativo faz mudar a etapa no card no Kanban. Varejo, banco, tem um aplicativo, ou seja, a aplicação dele está lá, serve para um nicho X, Y, Z, né? E muito específico, às vezes micro SaaS, às vezes não, às vezes uma solução desenvolvida específica pelo cliente, um legado dele lá. Mas o que ele faz? Ele pega aqueles campos, conecta no PipeRun, cria os campos automáticos dentro do cadastro da pessoa, ele tem informação, poxa, mas quer dizer que o cara do financeiro consegue fazer lá no aplicativo do banco, vamos dizer que é ABCD, a aplicação que o cara clicou na etapa para ver como é que é fazer investimento, e lá no Kanban, no PipeRun, movimentou da etapa de cadastro para a primeira jornada dele, para a etapa de consultor em investimento. Poxa, mas então dá para fazer um monte de coisa. Então, para nós, facilitou muito. A gente abriu. Esse é um item muito avançado, depende muito de apoio técnico e tal, então está num plano avançado. A estrutura de API totalmente documentada e time de desenvolvedor para ajudar a fazer essa conexão. Para nós foi uma vantagem competitiva. Para outros vai ser um problema bem grande. Para quem é nichado e tal, e vai existir muitos micro SaaS específicos, o PipeRun vai ser um centralizador de dados e acionador de dados, acionador de campanhas. A gente tem empresas multinacionais que operam no Brasil e no Brasil usam PipeRun. E no mundo inteiro usam outras ferramentas. Algumas até que operam aqui, mas como é que atende o vendedor brasileiro? Como é que joga isso para a mobilidade que a cada troca do gerente de vendas vai trocar o modelo do Kanban, vai trocar o playbook, Tu não faz isso numa empresa que tem um SAP da vida, um Oracle e tal. Não tem isso. Não tem essa mobilidade. E a gente entrega isso. Então, para nicho, para micro SaaS ou para especialização ou para uma grande empresa, a gente tem uma facilidade para atender isso. É a personalização, é a camada de API, é a camada de webhooks, que daí qualquer plano tem lá os webhooks para fazer as integrações dentro do plano intermediário, segundo plano de vendas nos dois produtos, já tem um webhook lá dentro, ou seja, eu consigo fazer o bot chamar um produto externo quando eu tiver uma integração via webhook. Ah, mas tem que ser uma API porque é um negócio robusto e tal. Ah, mas é um sistema legado que está instalado no data center da própria empresa. Lá o RP da empresa está instalado lá dentro na área do CPD ainda da empresa, lá na área de TI tem um servidor lá. Não, acontece também. Né? Como é que se conecta uma ferramenta SaaS online que está na nuvem com um software legado instalado na empresa? Do mesmo jeito que vai falar com SaaS. Então não tem problema nenhum que existam milhares de micro SaaS. Até é importante. Agora, no final de maio, saiu saiu o relatório do Martech. Né? 14 mil soluções mapeadas no mundo. Nasceram 3 mil
soluções de marketing e vendas do ano passado para cá que entraram no catálogo. Ou seja, tem 14 mil ferramentas, né? Estou falando de ferramentas, não é o serviço, é ferramentas de Martech no mundo já mapeadas por essa pesquisa. E eles conseguiram mapear 3 mil novas do ano passado para cá. Ou seja, vai crescer muito mais. Se isso tem um problema, é muito difícil do cliente escolher qual vai utilizar desses micro SaaS, porque tem milhares de micro SaaS nascendo todo dia. Mas uma coisa pode ter certeza, o PipeRun está lá para ser integrado. Não vamos ter esse problema. Muito bom, muito bom. Bem, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Está muito bom, bem produtivo. Primeiramente, em nome do Talk Ads, Fausto, eu queria te agradecer pela presença. Não te avisei no começo e antes do episódio, a gente tem uma mensagem final, tá, que a gente sempre deixa. Então, eu vou deixar você responder por segundo, eu vou ficar por último, obviamente. Então, vamos lá para nossas finalizações. Guilherme, qual a tua mensagem final hoje sobre, até correlacionado ao nosso bate-papo aqui, o que tu deixa para a audiência? Fica à vontade. A minha mensagem final tem a ver com o novo modelo de episódio que a gente tem hoje, que é se relacione com pessoas que têm algo a agregar. Tipo, eu tô 1 hora conversando contigo, eu trabalho com SaaS há 3 anos e eu aprendi um monte de coisa aqui que nem estava na minha cabeça. Então, esse é o recado que eu dou hoje. Se relacione com pessoas que têm algo a te agregar, seja na tua área, seja no teu segmento, enfim, ou até fora disso. Eu não tendo nada da parte técnica, estratégica de SaaS, eu entendo só da parte de marketing, que é onde eu desenvolvo projetos. Mas com esse lado mais da receita, do mercado que tu trouxe hoje, eu vou sair outra pessoa daqui. Muito obrigado por isso. Boa. Fausto. Legal. Primeiro agradecer pelo convite, né? Capaz. Sempre é bom poder trocar, eu também aprendi aqui, né? Também é sempre pegar uma ideia assim, qual que é a grande dor, o grande problema que um cara muito mais jovem que eu, que atende o mercado onde eu estou há muito tempo, traz. Poxa, sabe usar o marketing. Olha, isso é legal, hein? Isso é legal, a gente sempre aprende. Então, e para quem está aí em casa e está olhando, está assistindo ou está ouvindo na caminhada e tal, esse podcast, pode ter certeza, você consegue hoje no Brasil, com empresas brasileiras, expandir, organizar e vender melhor. Não vou dizer quem. Muito bom. Eu tinha dado esse recado até no nosso último episódio, né, mas vou reafirmar então para toda a nossa audiência, para você empresário principalmente, se todo o coração da empresa ela passa por vendas, né, querendo ou não, seja com novos clientes, seja aumentando o ticket do que existe, fazendo o cliente vender mais por você, então sempre busque dar ênfase, né, e nunca deixar esse setor sozinho, desamparado. E um CRM, eu tinha comentado sobre isso e reafirmo aqui, um CRM ele serve para tangibilizar o seu processo, para que quando você, CEO, largar a mão e for passar para uma outra pessoa, delegar isso, o CRM ele vai tangibilizar muito do processo que você fazia em si. Então, implemente um CRM, seja o PipeRun, seja algum outro, mas o PipeRun de preferência para organizar o teu processo de vendas, você ter previsibilidade, ter melhor indicadores sobre a gestão da tua equipe e produtividade, tá? Então, e isso vai ajudar a você estar escalando a sua empresa, a melhorando o seu processo e podendo crescer tranquilamente, ok? Basicamente é isso, pessoal. Queria agradecer novamente a presença de todos, principalmente do Fausto. Seja bem-vindo não, mas tá de portas abertas quando quiser aparecer aqui novamente. Legal, certo? deixar bora bater meta para todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.